Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises profundas. Hoje a nossa missão toca num ponto bem sensível para quem precisa escrever no dia a dia. Com certeza, é um tópico que gera muito debate. Pois é que para dar um pouco de contexto, semana passada eu estava mandando um e-mail para a diretoria e o título era Relatório de Vendas à Vista. Nossa, um clássico corporativo. Sim, e olha, eu confesso que fiquei uns bons minutos olhando para aquele A antes da palavra vista, suando freio mesmo, com medo de passar vergonha e errar. É muito bom estar aqui para debatermos isso. E é fundamental a gente começar validando essa ansiedade que muita gente sente. A crase ganhou uma reputação de ser uma armadilha, sabe? Quase um teste de inteligência. Exato. Um teste de inteligência disfarçado na nossa comunicação profissional. Aquela pausa, aquele frio na barriga antes de apertar ou enviar em um e-mail importante, isso acontece justamente por causa do peso social que a escrita carrega. E é por isso que vamos mergulhar hoje no documento Regra Geral da Crase.pdf. Que é um material excelente, por sinal. Muito. O objetivo não é dar uma daquelas aulas de gramática que dão sono, mas sim entender o que o próprio material chama de a regra que salva textos. O que esse documento faz de forma muito inteligente não é apresentar uma mágica. Ele oferece um modelo mental funcional. É um alívio cognitivo para quem escreve, mostrando que a crase é um fenômeno previsível e lógico. Não é um mistério que a gente precisa adivinhar. De jeito nenhum. Então vamos desempacotar isso. A primeira linha do nosso material já vai direto ao ponto. O texto define a regra geral da crase simplesmente como uma fusão, a junção da preposição a com o artigo definido feminino a. Exatamente. Quando a gente lê isso isoladamente, parece a coisa mais óbvia do mundo. Mas por que a gente trava tanto na hora H se o conceito é só juntar dois as? O documento menciona que essa preposição é exigida por um termo anterior, né? O que é fascinante aqui é entender a mecânica por trás dessa trava, que o nosso cérebro dá. A gente trava porque na fala do dia a dia, essa fusão é invisível. Ninguém fala os dois as separados. Ninguém gagueja dizendo vou a escola. Nós simplesmente alongamos levemente o som, ou às vezes nem isso, mas na estrutura profunda da frase, existe uma necessidade mecânica acontecendo. Como assim uma necessidade mecânica? Pense em certos verbos ou nomes como peças que precisam de uma ponte para se conectar ao resto da ideia. Essa ponte é a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Quem se refere a algo. Perfeito. E do outro lado da ponte, nós temos as palavras femininas que, na nossa língua, gostam de andar de mãos dadas com o artigo a. É engraçado pensar nisso de forma tão física, como se fossem peças de montar mesmo. Sem blocos de Lego, quase. A palavra anterior joga uma corda, que é a preposição, e a palavra seguinte já está segurando o próprio artigo. Exato. Então nós temos dois as idênticos com funções completamente diferentes, tentando ocupar o mesmo centímetro quadrado no papel. Que loucura. A crase, aquele acento grave apontado para a esquerda, é apenas um aviso luminoso para quem está lendo. É a língua portuguesa dizendo, atenção, aqui dentro deste único som existem duas palavras trabalhando juntas para que a frase não quebre. É uma questão de eficiência do idioma, então. Pura eficiência. Isso tira totalmente o achismo da jogada. E o nosso material base é bem cirúrgico ao mapear onde essas colisões costumam acontecer. Ele lista 3 locais principais que formam o terreno onde a gente deve ficar em alerta. Isso é muito prático para o dia a dia. Muito. O texto diz que a crase ocorre antes de palavras femininas que admitem artigo na indicação de horas e em locuções adverbiais ou prepositivas femininas. Categorizar esses 3 terrenos é o primeiro passo prático para diminuir aquela ansiedade diante do teclado. Se quem escreve souber que está entrando em um desses 3 cenários, já liga o radar. A primeira categoria das palavras femininas em geral é a mais comum, né? Sem dúvida.
Mas as outras duas são blocos que nós usamos o tempo todo na comunicação corporativa, no WhatsApp, em qualquer lugar. Falando nesses blocos, eu vi que o texto dá uma atenção especial para as locuções. Ele cita exemplos que a gente usa no automático, como às pressas, à vontade, à noite. Sim. Dá a sensação de que são expressões que já vêm montadas de fábrica, sabe? E essa é uma forma excelente de enxergar a língua. Essas locuções funcionam como carimbos prontos. Carimbos. Gostei disso. Quando a gente descreve como algo foi feito, por exemplo, foi feito às pressas, ou o estado de alguém, fique à vontade, nós não estamos construindo a frase do zero, palavra por palavra. Nós estamos pegando uma unidade de significado inteira e inserindo no texto. Precisamente. O documento nos lembra que, por serem expressões montadas em torno de núcleos femininos, as palavras pressas, vontade, noite, a fusão da preposição com o artigo já faz parte do DNA da expressão. Mas espera aí, ter que decorar que toda locução feminina leva a crase não acaba sendo só mais uma regra para sobrecarregar a memória? Essa é uma dúvida muito justa. Mas a vantagem de entender essas locuções como blocos fixos é justamente o oposto. Alivia a memória de curto prazo. Como assim? Em vez de parar para analisar a sintaxe de cada elemento da frase toda vez que for dar um boa noite e depois avisar que o evento acontece à noite, a pessoa simplesmente entende que o marcador de tempo, à noite, já carrega essa fusão. Ah, entendi. O acento grave ali é o que garante que aquilo é uma circunstância e não o sujeito da frase. É um atalho visual. Faz todo sentido. E por falar em atalho, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Chegamos na melhor parte. Sim, o autor do texto traz o que ele chama de regra de ouro. E ele faz questão de colocar entre parênteses a mais fácil de todas. E não é propaganda enganosa. Não mesmo. Basicamente, a instrução é a seguinte: se bater aquela dúvida cruel diante de uma palavra feminina, a pessoa deve substituir essa palavra por uma masculina equivalente. Essa é a primeira etapa do processo. Sim. E a eficácia dessa técnica está na segunda etapa. Ao fazer essa troca mental, nós precisamos observar como a frase soa e como a conexão se comporta. Certo. Se ao testar com a palavra masculina surgir a combinação ao a ou ao o, então o diagnóstico está fechado. A crase deve obrigatoriamente aparecer na palavra feminina original. E se não surgir? Se ao fazermos a troca sobrar apenas a letra A ou apenas a letra O, a crase não tem espaço ali. Olha, isso soa muito bem na teoria. Mas vamos ser realistas. Na correria do dia a dia, digitando relatório pelo celular no meio do trânsito, a gente realmente tem tempo de fazer essa ginástica mental, de ficar trocando gênero de palavra? É uma ponderação essencial para a vida moderna. E a resposta é sim, porque, com um pouquinho de treino, isso deixa de ser uma ginástica e vira um reflexo auditivo silencioso. Um reflexo? Sim, o que o documento propõe com essa regra de ouro é que quem escreve faça um teste de som dentro da própria cabeça. Quando nós trocamos a palavra feminina pela masculina, o artigo A vira O. Certo. Se a frase precisava de uma preposição antes, essa preposição, A, vai esbarrar no novo artigo O, e o som AU vai apitar no nosso ouvido interno. Ah, o som denuncia. Exato. Se o AU aparece no teste masculino, é a prova irrefutável de que havia dois As escondidos na versão feminina. É muito mais rápido do que tentar lembrar das aulas de análise sintática. Nossa, o legal dessa dica é que dá para realmente ouvir a regra funcionando, né? Totalmente. Para garantir que essa lógica fique clara para nossa audiência, vamos olhar para os exemplos práticos que o texto trouxe. Eu vi que ele usa aquele clássico absoluto vou à escola. Perfeito. Vamos ver o modelo mental em ação com esse exemplo do material. Nós temos o verbo vou, de ir, e o substantivo feminino escola. A mente travou na hora de digitar o A no meio. O que fazemos? Aplicamos a regra de ouro. Isso. O autor sugere substituir escola pela palavra masculina colégio. E aí a frase muda na nossa cabeça para vou ao colégio. O A aparece na hora, quase gritando. Exatamente. A presença desse ao confirma tudo que a gente discutiu sobre a mecânica da língua. Ele prova que o verbo ir exige a ponte à preposição a e que o local pede o artigo. Logo se formou o ao no masculino, a versão original feminina, vou à escola, precisa sem exceção do acento grave.
É uma verificação rápida e que não falha. Faz muito sentido. E o documento também aborda a questão do tempo, que é onde muita gente escorrega nos e-mails corporativos. Ah, as horas. Verdadeiro pesadelo para alguns. Sim, o material traz o exemplo chego às 8 horas. Esse é um cenário clássico de agendamento de reunião que gera muita insegurança. A regra de ouro dá conta de números também. Dá conta perfeitamente. E é fascinante ver como a lógica se sustenta. O termo 8 horas é uma expressão feminina de tempo. O que o texto sugere, de forma muito prática, é trocar essa expressão feminina por um marcador de tempo masculino. Qual seria? A sugestão do autor é usar meio-dia. Então, em vez de pensar chego às 8 horas, a pessoa faz o teste mental com chego ao meio-dia? E mais uma vez o radar interno funciona. A estrutura nos devolve chego ao meio-dia. Quem chega, chega a algum momento. O artigo o de meio-dia se junta com a preposição formando ao. E voltando para o mundo real, para a frase que a gente realmente queria escrever, o diagnóstico é imediato. Chego às 8 horas, tem crase obrigatória. Isso mesmo. Isso tira todo aquele medo de parecer amador ao enviar um convite de agenda para a equipe. Nossa, é muito prático mesmo. Mas eu fiquei pensando aqui em um terceiro cenário que o documento coloca. Ele traz uma frase um pouco mais abstrata daquelas que a gente usa em textos mais formais. Qual frase? Dediquei-me à leitura. O texto sugere trocar leitura por estudo. A frase vira dediquei-me ao estudo. Ok, o ao apareceu, a regra funcionou de novo. Mas o que acontece se a pessoa não conseguir pensar em um equivalente masculino tão perfeitinho assim na hora? Essa é a grande sacada dessa ferramenta. O equivalente masculino não precisa ser um sinônimo perfeito ou ter o exato mesmo significado. Não precisa? Não. O que a gente está testando não é a semântica da frase, mas sim a estrutura mecânica dela. Se alguém quiser testar a frase, dediquei-me à leitura, e a única palavra masculina que vier à cabeça for projeto ou até livro, o teste funciona igual. Dediquei-me ao projeto. Dediquei-me ao livro. Viu? O ao vai aparecer de qualquer forma, porque o verbo dedicar é quem está mandando a preposição. O substantivo masculino só precisa estar ali para receber o choque e revelar se a preposição existe ou não. Caramba, isso é libertador para quem escreve. Quer dizer que o substantivo masculino usado no teste é quase como um papel de tornassol que os químicos usam só para ver a cor mudar e testar o pH? É uma excelente analogia. É exatamente isso. A palavra masculina é apenas o reagente do nosso teste. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Depois de entendermos que não é mágica, de mapearmos os casos mais comuns e de aplicarmos esse teste rápido da substituição, qual é o prêmio? O prêmio é a tranquilidade. Sim, e o documento fecha com uma promessa muito clara. Ele afirma que dominar o uso da crase faz com que os nossos textos fiquem mais claros e elegantes. E essa não é uma promessa vazia. A clareza vem do fato de que a crase é essencialmente uma placa de trânsito na leitura. Uma placa de trânsito? Sim. Ela avisa quem está lendo sobre como as partes da frase se relacionam, evitando ambiguidades graves. Já a elegância é um subproduto da confiança. Um texto bem estruturado, onde esses pequenos detalhes estão em seus devidos lugares, transmite uma imagem de profissionalismo, de cuidado. Transmite credibilidade, né? Exato. O material acerta em cheio ao terminar com o incentivo pratique sempre. Afinal, como discutimos, a regra de ouro só deixa de ser um esforço consciente e passa a ser uma intuição natural através da repetição e do hábito. Pois é, não adianta só entender a teoria, tem que colocar para rodar no dia a dia. Para resumir a nossa análise de hoje e ninguém sair daqui com dúvidas, o documento Regra Geral da Crase.pdf nos lembra que a crase é só a união lógica da preposição pedida por uma palavra com o artigo aceito por outra. Isso. Vimos que ela bate ponto antes de palavras femininas nas horas e nas expressões fixas como à noite. E a nossa grande aliada é a regra de ouro. Bateu a dúvida, joga uma palavra masculina no lugar. Se o som de ao ecoar na sua mente, pode colocar a crase na palavra feminina sem medo de ser feliz. Perfeito. O texto nos promete clareza e elegância. Isso levanta uma questão importante para a nossa audiência pensar a respeito. Nós vivemos em uma era onde a comunicação escrita é cada vez mais instantânea. Sim.
Tudo muito rápido. Ferramentas digitais preveem o que vamos digitar, corretores automáticos tentam padronizar nossas frases. Nesse cenário de velocidade extrema, até que ponto o domínio de marcadores visuais sutis e elegantes como esse pequeno acento grave, que revela uma compreensão profunda de como a nossa língua se encaixa, se tornará o verdadeiro diferencial entre um texto puramente utilitário e a verdadeira sofisticação humana. Uma reflexão fantástica para a gente encerrar. Mostra que até um pequeno sinal gráfico é uma demonstração de cuidado com quem vai ler a nossa mensagem. Esperamos que essa análise profunda tenha sido útil e que esse modelo mental traga mais tranquilidade para os e-mails e relatórios de quem nos acompanhou. Usem a regra de ouro, façam os testes mentais e, como o texto recomenda, pratiquem sempre. Um grande abraço a toda a nossa audiência e até o nosso próximo mergulho profundo no conhecimento.